E aí pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mesmo ao canal Senhor Ciclídeo. Galera, no vídeo de hoje vou estar falando de um assunto que muita gente vem perguntando para mim. E eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês um pouco, né, um passo a passo, uma receitinha de bolo do que eu recomendo a respeito desse assunto, tá? E o assunto de hoje é como montar um aquário de ciclídeos africanos. É isso mesmo, galera. No vídeo de hoje promete, hein? Eu vou passar para vocês o passo a passo, o que eu recomendo de filtragem, layout, parâmetros, termostatos e por aí vai. Antes de mais nada, antes que o senhor ciclídeo esqueça, antes que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, desce o dedo no like para que o YouTube entenda que esse vídeo e o canal Senhor Ciclídeo é muito relevante para a comunidade do aquarismo, beleza, galera? Seguinte, vamos lá, pessoal. Eu vou levar como base, tá? Esse aquário aqui que vocês estão vendo aqui, tá bom? É um aquário de ciclídeos africanos do Lago Malawi, como eu já comentei nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, volta lá, eu apresento esse aquário aqui, apresento alguns peixes que eu tenho aqui, para que vocês entendam, tá bom? Um pouco como está estruturado esse aquário, tá? Antes de você montar qualquer aquário, tá bom? Isso independente se é aquário de ciclídeos africanos, amazônico, jumbo, marinho, qualquer coisa, tá, galera? Principalmente do de água doce, não vou entrar no mérito de água salgada, tá bom? Alguns pontos devem ser levados em consideração na sua montagem. Primeiro, levando em consideração água doce, aquários de ciclídeos africanos, mais especificamente. Primeiro, você precisa escolher a sua fauna, galera. Por que precisa escolher a sua fauna? Para aquários de ciclídeos africanos, a gente tem 3 tipos de lago, tá? Vitória, Malawi e Tanganica, tá bom, galera? Vitória e Malawi é muito parecido, os parâmetros são praticamente iguais, então vocês não precisam se diferenciar muito entre um lago e o outro, beleza? Mas para o lago Tanganica vocês precisam ter ainda mais cuidado em relação a parâmetros, tá bom? Primeiramente eu vou falar um pouco a respeito do Lago Malawi e Vitória, que normalmente a galera é o que mais monta, tá bom? Lago Malawi, galera, pH. Antes de qualquer montagem vocês precisam saber disso, pH. No mínimo eu recomendo 7.8 e no máximo 8.5. Esse é o range, tá bom, do Lago Malawi. Lago Tanganica começa do 8.5 e vai lá até 9.5, 9.8. Beleza? Levando em consideração a essas duas situações, quando a gente fala de Lago Malawi, já é um pH muito alto e qualquer pico de amônia pode acabar, destruir com tudo que vocês têm aqui, tá bom? Então assim, primeiro ponto para se ter um aquário do Lago Malawi, tá? Filtragem. Para você ter um aquário de ciclídeos africanos, a primeira coisa que você precisa pensar é na filtragem que você vai ter no seu aquário, tá? Esse aquário, pessoal, depois eu vou gravar um outro vídeo, vou desmontar, vou mostrar eu fazendo a limpeza no meu sistema de filtragem. Muita gente recomenda somente SAMP, né? É um ótimo sistema de filtragem. Se não for o melhor, é um dos melhores, tá bom? Mas também existem outras opções, tá, galera? A gente tem o modelo de Canister, que é o que eu utilizo aqui. Também eu já vi gente usar Hang-On. Eu não aconselho muito para esse tipo de fauna, porque, galera, a matéria orgânica é muito grande mesmo. E o risco de você ter um pico de amônia e matar tudo que você tem aqui é altíssimo, tá bom? Eu tenho 2 canister aqui, tá? Eu tenho um da Sum Sum HW3000, que ele é de 3.000 litros-horas,
e muita mídia biológica dentro dele. Cabe 4 gavetas. Eu tenho em torno de 4 litros, tá, da NanoRings, da Oceantec. Tenho mais 2 blocos de NanoBlock da Oceantec também. Tenho mais Siporax, não tenho muito, tá? Mas só aí, galera, só nesse canister eu já tenho muita mídia mesmo. Fora que eu tenho também dentro desse canister 2 saquinhos, tá, de Purigen dentro desse canister e muito Perlon, muita espuma. Eu usava espuma, não uso mais. Tô usando só Perlon agora, tá? Então é uma gaveta só para Perlon. E galera, dá isso daqui de Perlon, tá? Tá mais ou menos isso aqui só de Perlon. Então assim, eu não tenho problema com filtragem com esse aquário, porque além desse eu tenho um outro canister, tá bom? De 1.200 litros hora, que é o da Ropar, tá? Ponto importante nessa filtragem: os 2 canister, tanto da Ropar quanto da Samsung, os 2, além de toda a filtragem, eu tenho também nesses 2 canister filtro UV, tá bom? Filtro UV, para que serve? O que ele vai fazer num aquário como esse? Galera, eu vou estar gravando, vou estar fazendo outro vídeo falando sobre especificamente filtro UV. O mais importante para vocês saberem sobre o filtro UV é algo muito importante em aquários de ciclídeos africanos. Ele não vai esterilizar, tá? Porque para você esterilizar uma água, seu filtro UV tem que ser muito forte, tá bom? Que não é o caso dele. Para que serve especificamente o filtro UV? É mais por questões de alga, tá, galera? O que tiver em suspensão na água, o filtro UV ele consegue reter, beleza? Pode ser que ele retenha alguma partícula de bactéria, ele esteriliza alguma coisa? Pode ser que sim, mas muito difícil, mas não é descartado, beleza? Outro ponto, galera, segundo ponto muito importante numa montagem de aquário de ciclídeos africanos: dimensão, tá? Só que aí a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto: se for um aquário de ciclídeos africanos do lago Malawi, eu aconselho pelo menos um aquário acima de 250 litros, tá bom? 250 litros, na minha opinião, dá para aceitar, mas ainda não é o ideal. É pelo menos 300 litros, galera. Começar de 300 litros para cima para os seus peixes viverem super bem. Esse aquário é um aquário de 300 litros. Porém, as medidas dele é o que deixa esse aquário ideal para os ciclídeos africanos. Por quê? Ele é um aquário bastante comprido, tá? Ele tem 1,60 m por 45, 50 por 40, tá bom? Então assim, ele tem uma dimensão muito grande, uma área de nado muito legal para os peixes, tá bom? Então por isso que eu consigo ter ciclídeos africanos do lago Malawi aqui. E tem disputa de territórios? Tem bastante. Dificilmente você vai ver um aquário de ciclídeos africanos que não tenha isso, tá bom? Mas dá para se controlar, tá bom? Segundo ponto, vou para o aquário Tanganica. Galera, normalmente peixes do lago Tanganica, eles costumam ser, se não maiores, tá? Iguais às aulonocaras, por exemplo. Só que lá tem muitos peixes, por exemplo, conchícolas, que são peixes que vivem em conchas e tudo mais. Então são aquários que você consegue administrar. Você tem um range de dimensão de aquário um pouco mais flexível, tá bom? Porque existem peixes muito pequenos lá. Mas pelo menos, galera, um aquário de 200 litros para peixes do lago Tanganica, tá bom? Pelo menos, para os peixes viver bem, porque a questão não é só o tamanho do peixe, dos peixes, dos lagos, tanto Vitória, tanto Malawi, quanto Tanganica. A questão é, eles são peixes muito territorialistas, tá bom, gente? Então assim,
Vocês podem ver aqui que às vezes durante os vídeos vocês vão ver uma correria que dá aqui atrás, então eles têm muita área de nado e também tem muitas coisas aqui que faz quebrar um pouco a visão. Do jeito que está aqui esse aquário hoje, eu não gosto, sendo bem real para vocês. Terceira dica do Sr. Ciclídeo, o que eu dou, o que eu posso falar para vocês em relação a essa terceira dica. Galera, aquários de ciclídeos africanos, Lago Malawi, principalmente quando vocês vão pôr alonocaras, lotação, tá bom? Se vocês olharem alguns vídeos sobre o Lago Malawi na internet, pode pesquisar aí, vocês vão ver, mergulhadores, é lotado de peixes, pessoal. O Lago Malawi principalmente tem muito peixe, então a reprodução é muito grande, principalmente no Lago Malawi. E a reprodução, como eles se reproduzem muito, é incubação bucal, então é muito peixe que eles guardam dentro da boca, né, que é peixe de incubação bucal. Então a reprodução deles é em quantidade muito alta e muita frequência, tá bom? Então assim, o segredo para você ter um aquário de ciclídeos africanos é você fazer lotação, só que uma coisa vai puxando a outra. Para você ter uma lotação, você precisa ter um aquário grande. Para você ter um aquário grande, você precisa ter uma filtragem muito bem dimensionada, tá, gente? Eu não falo só de vazão de água, tá? Eu falo também de capacidade de armazenamento de mídias, que é o mais importante, tá? Que são as mídias biológicas do aquário. Outro ponto muito importante é o seu layout. Como você vai fazer o seu layout? Aqui eu tenho muitas pedras. Vocês podem ver, eu tenho muitas pedras. Só que eu não tenho muitas tocas. Eu só tenho alguns lugares ali dentro, porque eu tenho aqui no Lago Malawi, a gente pode dividir em duas famílias, Mbunas e não Mbunas. Alonocaras não são Mbunas. Demazone pombo já é um peixe Mbuna, tá? Então eles gostam muito de áreas rochosas. Então eu procuro deixar o meio com bastante pedra, bastante área rochosa, as laterais livres, que principalmente as alonocaras elas gostam de ficar remoendo, revirando todo o aquário, beleza? Um outro ponto muito importante, na hora da montagem do seu layout, nunca coloque muita pedra sobre a outra, e se for colocar, apoie muito bem. Eu gosto de sempre deixar bem claro, quando você for montar o seu layout de ciclídeos africanos, procure afundar as peças grandes dentro do seu substrato, para depois você não correr o risco dos peixes ficarem cavocando o substrato, essas rochas virem a escorregar e descer alguma pedra no vidro do aquário de vocês. É muito perigoso, tá, galera? Então é algo que eu gosto de frisar bastante, porque as alonocaras, ciclídeos africanos, eles têm hábitos de ficar cavocando e revirando o substrato. Então esse aquário aqui, quando eu comecei, logo quando eu montei, ele estava bem alto. Hoje ele já baixou bastante mesmo afundando, porque a própria natureza, né, vai fazendo essa remodelagem no seu layout, beleza? Ponto muito importante que a gente não pode deixar de lado é a questão de temperatura, tá bom? Você que mora numa região muito quente, tome muito cuidado. Ciclídeos africanos não aguentam temperaturas muito altas. O que é muito altas? Não é nem muito altas, é acima de 28, 29 graus. Eles já começam a ficar ofegante, porque o Lago Malawi, pessoal, ele é um lago não muito frio, mas também não é um lago amazônico, sabe? Não é a bacia amazônica aqui que os peixes são acostumados com temperaturas altas, tá bom? Então, se na sua região a temperatura é muito alta, coloque um coel no aquário. Para quem não sabe o que é um coel, é um equipamento que você coloca, tá bom? Que ele fica medindo a temperatura, como se fosse você colocar um termômetro dentro do seu aquário, e se ele atingir tal temperatura, ele liga a ventoinha e você começa a resfriar a superfície do aquário, tá bom? Último ponto que eu não
Últimas duas questões que eu não julgo menos importante, mas também são questões muito importantes que o pessoal às vezes deixa de lado e acaba perdendo muito peixe, tá bom? Eu gosto de colocar o Wave Maker. Por que eu gosto de colocar o Wave Maker? Primeiro, ela limpa todo o meu substrato, não deixa matéria orgânica acumulada, com isso não fica matéria orgânica acumulada e isso não ajuda a não gerar amônia dentro do aquário. E a quebra da coluna d'água, tá? Ciclídeos africanos, eles são muito agitados, então eles costumam sempre ficar muito ofegantes. A oxigenação na água é muito importante para os ciclídeos africanos. Beleza, galera? Então, assim, iluminação é um ponto também que é muito importante. Ah, mas não tem planta, não tem nada que venha, não tem nada de flora no aquário. Galera, vamos por partes. Uma coisa é você ter planta no seu aquário e outra coisa é você não dar ao seu peixe, que isso aqui são seres vivos, a oportunidade de pelo menos identificar o que é dia e o que é noite, tá bom? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma cortina bem grande, aquelas cortinas blackout. Então o que eu faço? Essa cortina ela fica fechada praticamente o dia todo, a gente trabalha. Então se eu chegar à noite e também não ligar esse aquário, ou chegar tarde e não ligar o aquário, os peixes vão ficar somente no escuro. E o seu desenvolvimento não vai ser o ideal, tá bom? Isso para qualquer peixe, tá, gente? Os peixes possuem também o seu modo de reprodução, eles possuem também os seus hábitos noturnos e diurnos. Agora, se você tem um aquário que pega luz, pega claridade o dia todo e você não quer ligar a luz, porque ele durante o dia já ficou com a luz toda, com a luz ambiente, a luz natural, clareando o aquário, e chega à noite, beleza, tá tudo bem e não precisa de luz, tá tudo certo também. Não é uma obrigatoriedade, tá? Mas é algo muito importante para qualquer tipo de peixe. Aqui não estou falando nem em questão de ciclídeos africanos ou não, tá? E a questão de substrato, tá? Muita gente coleta substrato e eu vejo muitos canais aqui no YouTube falando da questão da coleta de substrato. Top! Você não gasta e você não tem problema nenhum, desde que você lave, desde que você faça todo o procedimento, tudo certinho no seu substrato, tá? O meu aqui, pessoal, é um substrato da Oceantec, tá bom? Ele é um substrato que ele tampona pelo menos a 7,5 a água. A água aqui de casa, ela vem bem ácida. Então esse substrato, ele ajuda um pouco. Uns dizem que com o tempo perde a alcalinidade, ainda não é meu caso. Por que eu sei que não é meu caso? Quando eu mudei de casa, esse aquário aqui ficou sem nenhum peixe, eu deixei só água batendo nele, sem nada de produto. E ele tamponou o pH em 7,5, tá bom? Rochas, vocês podem usar qualquer tipo de rocha, de preferência rochas, pedras roladas, né? Seixo de rio, que os ciclídeos africanos eles têm muito costume de ficar raspando nas rochas e fazendo tocas, então pode ser que machuque a própria escama do peixe ou machuque a boca. Se você for colocar um substrato, coloca um substrato fino, tá bom? Mas não também duna, areia de duna, tá bom? Porque isso aí vai levantar muita areia, vai areia pro seu sistema de filtragem e você vai acabar estragando o seu sistema de filtragem, tá bom, gente? Então assim, pegue o meio termo, não pegue um substrato muito grosso, mas também uma areia de duna também não é legal, tá? Um substrato na medida de 0,2, alguma coisa do tipo, já é o ideal. A própria areia de praia, você pode colocar tranquilamente que vai estar muito bem servido para os seus peixes. As minhas rochas, eu comecei a falar, não terminei. As minhas rochas, eu tenho dois tipos de rochas aqui, tá? Mas a mais importante que eu tenho aqui, que muita gente pergunta, é as rochas Zanzibar. É obrigatório colocar rocha Zanzibar no aquário? Não, não é obrigatório.
É ideal? Não sei se é ideal, aí vai depender da necessidade de cada um. Eu gosto, até hoje essa rocha me ajuda a alcalinizar a água, tá bom? Pode ser que ela venha a perder a alcalinidade? Pode ser que ela venha a perder a alcalinidade, mas eu não dependo só dela. Eu tenho produtos que eu utilizo no aquário para que eu possa tamponar o aquário, para que eu possa tratar a água do meu aquário, tamponar o pH, para que eu possa deixar o pH ideal. E principalmente, galera, ciclídeos africanos, eles têm uma dureza muito elevada, tá bom, gente? Eu vou até pegar um exemplo para vocês aqui e é uma própria recomendação, dos fabricantes, tá? O próprio Ciclid Lake Salt, que é o sal que a gente utiliza para aquário, eles têm uma tabelinha aqui que fala o seguinte: pro Lago Malawi, qual que é a dosagem ideal em DGH pro Lago Malawi? De 4 a 8, beleza? Do Vitória de 3 a 6 e do Tanganica de 8 a 14. Isso aqui, se você quer reproduzir ciclídeos africanos, se você quer dar uma qualidade de vida excelente para os seus peixes, vocês têm que usar esse cara aqui. Pode ser de outra marca, eu utilizo esse, que é fácil de eu controlar. E o buffer, tá bom, gente? O buffer vai até 8.4, 8.5, que é o pH que está aqui hoje, 8.5. E o Ciclid Lake Salt, tá bom? Então eu deixo o pH meu em 8.5 e o meu GH, ele fica na faixa de 8, tá bom, gente? Então assim eu consigo ter uma mistura de peixes do Lago Malawi com peixes do Lago Tanganica, tá bom? Peixe do Lago Tanganica, o que eu tenho aqui de peixe do Lago Tanganica? Somente a frontosa, mais nenhum, que eu acho sensacional esse peixe. Preciso colocar mais umas duas frontosas, que eles gostam de viver em cardume, tá bom? Mas a questão de fauna é tema para os próximos vídeos, beleza, galera? Por hoje é isso, eu espero que tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês gostem do conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, não deixem de comentar. Dúvidas, sugestões, podem deixar no comentário, que eu vou tentar responder todo mundo, tá, galera? Tem muito assunto, e num vídeo não dá pra falar. Eu tentei fazer uma forma resumida aqui do vídeo pra vocês, para que vocês possam ter pelo menos a base, a noção, tá bom? De como eu faço para controlar esse aquário, o que eu uso aqui, quais são os parâmetros desse aquário e o que você deve fazer e começar a pensar para montar um aquário de ciclídeos africanos. É um aquário que exige um pouco, tá bom? Principalmente por essa questão de controlar parâmetros da água, porque um pico de amônia num aquário de ciclídeos africanos é fatal, tá, gente? É fatal, não tem conversa. 0.5, dependendo do pH que você tiver, ele é extremamente tóxico, tá? Tem gente que gosta de deixar o Lago Malawi em 7.8, que aí você tem um range melhor, e se tiver algum pico de amônia de 8.5, 1, ainda não fica tóxico, né? Então, no meu caso, eu nem posso pensar em ter pico de amônia, não posso pensar em ter desregulagens de parâmetros nesse aquário, tá bom, gente? Se liga só, eu vou pegar e vou mostrar para vocês a qualidade da água que está nesse aquário, para vocês verem o que é uma filtragem top e eficiente, tá bom, galera? Nos próximos vídeos eu vou estar trazendo como eu desmonto o meu sistema de filtragem, como eu faço a limpeza do meu sistema de filtragem, e também vou estar mostrando para vocês a diferença entre um sistema de filtragem tipo canister, a diferença de um sistema de filtragem do tipo SAMP, um sistema de filtragem que utiliza hang-on, sistemas de filtragem que às vezes a galera usa para dar um suporte de filtro interno, que eu já usei nesse aquário também. Eu vou dar meu ponto de vista para vocês em relação a isso, tá bom, gente? Fique com Deus, fique na paz e até mais. Fui!